Hoje a gente vai falar das dificuldades que as pessoas com baixa visão têm. 7 dificuldades para vocês. Eu já gravei um vídeo sobre as dificuldades, que eu vou deixar inclusive aqui para vocês verem. Esse vídeo foi muito bom, ele teve muitos acessos, né? Tem mais ou menos uns 2 anos que eu gravei ele. E eu resolvi trazer uma parte 2 dele, porque tem muita coisa que eu não citei lá e que eu vim percebendo ao longo do dia a dia, né? Nesses 2 anos, que surgiram outras dificuldades. E até na minha vida. Inclusive, se tem alguma dificuldade que eu não citei aqui, deixa nos comentários para a gente continuar conversando, certo? Uma dificuldade, por exemplo, que surgiu recentemente para mim, é a questão do reconhecimento facial em aplicativo. O reconhecimento facial, por exemplo, em aplicativo de banco ou em qualquer aplicativo que eles pedem, né, para você ficar assim fazendo reconhecimento facial para ele ver se é realmente você ou não. Só que o que acontece? Eles ficam pedindo, aproxima o rosto, deixa mais afastado, vire para a direita, vire para a esquerda, só que a nossa mão, né, com o celular, ela fica um pouco afastada, não tem como deixar assim perto e fazer isso. E isso dificulta porque a gente não consegue ler o que está escrito com o celular afastado. E aí o que eu faço quando eu tenho que fazer algum reconhecimento facial? Eu sempre peço para alguém ficar assim do meu lado e lendo para mim o que o aplicativo está pedindo. Mas, por exemplo, em alguns aplicativos eu acabo não deixando, porque realmente é um pouco dificultoso para a gente. Outra dificuldade é em relação a coisas transparentes. Qualquer coisa transparente vai ser muito difícil da gente conseguir ver. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu estava no banco e na hora que eu estava saindo, eu fui direto, né, em direção ao que para mim era a porta. Só que eu acabei barrando, né, batendo no vidro. Porque, na verdade, tem assim uma parede de vidro e naquele vidro tem a porta, né, em um determinado espaço. E aí, nossa senhora, foi assim um desespero, porque eu achei que eu estava indo para a porta, na verdade acabei esbarrando no vidro e depois que eu vi onde realmente era a porta. Outra dificuldade que eu tenho também está relacionada a passar roupa. Eu até consigo passar as minhas roupas, porém sempre vai ficar um lugar ou outro e que eu acabei nem passando o ferro por ali, né? Que o ferro nem viu a roupa. Isso acontece porque realmente é difícil da gente dimensionar onde a gente está passando, né? Já aconteceu muitas vezes de eu passar um vestido, vestir ele, e quando eu passo a mão assim, aí o ferro nem passou por aqui. Acontece, gente. Acontece muito. Outra dificuldade é confundir objetos, né? A gente tem muito isso. Eu até contei no primeiro vídeo sobre a questão do cachorro, né? De confundir um saco de lixo com um cachorro. E hoje eu quero contar para vocês uma história que eu estava lembrando hoje, inclusive antes de gravar esse vídeo, que é a história do bolo, né? Eu até contei na rede vizinha sobre isso. Que o que aconteceu? Eu acordei de manhã cedo na casa da minha tia, quando eu morava lá com ela, e eu achava que era um pedaço de bolo na mesa. Aí eu fui toda feliz, quando eu cheguei mais perto, na verdade era uma batata. Imagina a minha cara, de assim, nossa, que decepção. Eu achava que era um bolo de chocolate e era uma batata. Pois é, minha gente, isso acontece muito e é justamente por aquela questão, né, do nosso cérebro formar a maior parte da nossa imagem. Por exemplo, eu tenho 10% de visão. 10% é formado pelo meu olho. Os outros 90% é o meu cérebro que forma. Então, essa questão de confundir é muito normal. Acontece muito por conta dessa questão. Essa outra dificuldade está relacionada ao Uber. Recentemente eu ando muito de Uber, né? Porque ônibus para mim realmente é um pouco complexo, então eu tenho preferido andar de Uber. E o que acontece? Eu tenho muita dificuldade em conseguir ler a placa do Uber para saber qual é o meu realmente. Então, qual é a minha tática? Eu fico observando no aplicativo onde ele realmente está. E se eu vejo que vem mais de um carro ao mesmo tempo, eu procuro pelo nome da pessoa. Procuro fulano de tal, né? Porque no aplicativo diz o nome do motorista. Então, eu procuro para ele e aí com isso eu consigo saber que é o meu Uber ou não realmente. Mas a minha maior felicidade é quando vem um carro vermelho. Porque carro vermelho normalmente é mais difícil de aparecer, né? E quando aparece realmente chama a atenção da gente, é mais fácil da gente identificar. Uma outra dificuldade e que foi solucionada na época da pandemia é a questão de ler cardápios no restaurante. Eu tenho muita dificuldade em relação a isso, principalmente quando a letra é muito pequena. E durante a pandemia surgiu o QR Code, né? Eu não sei se antes da pandemia tinha, mas eu lembro na época da pandemia mesmo, depois, né, da pandemia, que eu comecei a observar. E o QR Code é muito bom porque a gente acessando, a gente consegue dar um movimento de pinça, né?
ampliar o cardápio e ler o que está escrito. E com isso fazer o nosso pedido da forma mais autônoma possível, né? Mais independente possível. Mas quando eu tenho um restaurante sozinha, não tem QR Code e eles me dão um cardápio normal e eu não consigo ler, eu peço para um atendente, né? Para ela me ajudar. Eu explico que eu não enxergo 100% bem, né? Enxergo um pouco. E peço para ela me ajudar. E normalmente eles sempre ajudam, gente. Então façam isso, peçam ajuda. A sétima e última dificuldade desse vídeo está relacionada ao rótulo dos alimentos. Bom, eu confundo muito um alimento com o outro, mas eu quero falar com vocês o rótulo, que é aquela parte da informação nutricional mesmo que vem atrás do alimento, certo? Que é onde diz o carboidrato, a proteína, eu não consigo ler o que está escrito ali. Atualmente, a legislação de alimentos para essa questão, ela mudou e ela pede que as indústrias, elas coloquem no rótulo dos alimentos um fundo branco e uma letra preta, o que já ajudou muito, convenhamos, né, o alto contraste, porque antes era muito fácil da gente encontrar, por exemplo, uma embalagem que tinha um fundo prata e estava escrito a letra na cor branca. Então imagina como que a gente ia conseguir ler, né? Já é difícil porque é pequeno, mas imagina você tirar uma foto daquilo e ver o reflexo em cima, você não consegue ver. Então, hoje já deu uma facilitada em relação a isso, mas assim, não tem como também eles colocarem tudo grande, porque tem coisas que são muito pequenas e que não tem como realmente fazer grande, mas essa é uma dificuldade que eu tenho muito, né, de ver a data de validade de um alimento, ver a quantidade de carboidrato e proteína. Ainda bem que eu não faço nenhuma dieta, mas se eu fizesse para poder controlar tudo isso, ver direitinho, seria complicado. E é isso, essas foram as 7 dificuldades que eu consegui mapear aqui para contar para vocês. Se você tem alguma dificuldade que eu não falei aqui nesse vídeo, deixe nos comentários para a gente continuar conversando sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.